E vamos então para um outro item, que é objetivos da encarnação. Podemos perguntar qual é a finalidade da lei da reencarnação. Isto é, então, se existe lei da reencarnação, para que é que existe? E há duas finalidades específicas. A primeira é para que o homem atinja a perfeição a todos os níveis, a nível moral, intelectual, etc. E como? Só tem uma maneira de atingir, passando pela vida material muitas e muitas vezes. E a segunda finalidade é que, simultaneamente, portanto, uma está ligada à outra, enquanto o homem passa pela vida material durante todo este processo, ele vai contribuir para a obra da criação, isto é, o nosso Criador, Deus, utiliza-nos, entre aspas, para que a sua obra aconteça, flua naturalmente no universo. Então, os espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, como princípio espiritual, como vimos atrás ali no quadro. E, a partir daí, começa o seu trajeto, começa a sua caminhada, a sua evolução, através das sucessivas reencarnações, evoluindo. Então, evoluindo como? E das várias encarnações, este número tem que ver com o quê? Tem que ver com a forma como eu ando. Reparem, se eu for daqui a Lisboa na autoestrada, eu penso que em menos de 4 horas estarei lá. Mas se for pela Nacional, eu vou ter muitas paragens, provavelmente vou ter alguns acidentes de percurso, ou pelo menos estou muito mais sujeita a acidentes de percurso do que na autoestrada, e sei de antemão que demorarei muito mais tempo. Então, são esses caminhos que nós, como espíritos, como seres conscientes, devemos procurar na nossa vida. Aquele que se preocupar em seguir por um caminho mais reto, mais direto, mais seguro, chega mais depressa, consegue evoluir mais rapidamente. Aquele que optar pela estrada nacional, portanto, por um caminho menos seguro, menos reto, mais distante, demorará certamente mais tempo a fazer a mesma viagem. Temos então falado muito acerca da lei da reencarnação, etc., mas teremos de nos habituar a outras terminologias, porque também é chamada da lei da pluralidade das existências, lei das vidas sucessivas, palingenesia. Esta é uma palavra de origem grega, Gênesis quer dizer origem, palin, várias, portanto, várias vidas. E, como já referimos, é um dos 6 pilares do Espiritismo. Estes nomes todos são para nós tentarmos memorizar, para que fiquemos com um arcabouço mais completo para entender melhor isto. Em que consiste? Vamos sintetizar, se calhar, um pouco melhor para nos enquadrarmos. Então, muito sumariamente, poderemos dizer que consiste em admitir para o mesmo espírito várias existências corpóreas. Reparem que é muito comum nós confundirmos-nos nós com o nosso corpo. E não é raro nós dizermos: então eu tenho um espírito. E isso é um erro muito grave que proferimos quando estamos a dizer isso. Porque eu não tenho
um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo. Então, eu sou um espírito que neste momento tem este corpo, que já teve muitos outros e que vai ter ainda muitos outros. Mas eu sou um espírito, o mesmo espírito. O mesmo, mas sempre em graus evolutivos diferentes, apesar de ser o mesmo. Então, repetindo, admitir para o mesmo espírito várias existências corpóreas. E está aqui esquematizado, reparem, anda aqui de um lado para o outro, é o mesmo espírito que tem várias existências corpóreas. Nós estamos na Terra, neste momento, e convém que nos situemos bem. E vamos então procurar entender o que é que significa estarmos na Terra, o que significa para cada um de nós estarmos na Terra. Então, podemos considerar que a Terra é para os espíritos um hospital. Porquê? Porque, à semelhança do hospital, a Terra cuida da nossa dor, isto é, burila-nos através da dor. A dor é o fruto da nossa ignorância. Enquanto nós não conseguirmos seguir o tal caminho, a tal autoestrada e optarmos pela nacional, nós vamos ter como companheira a dor. Mas a dor aqui não pode ter aquele significado pejorativo que lhe damos, mas será algo que nos ajuda a alçar para voos mais altos, enquanto não soubermos optar por uma via mais reta, a via do amor. Enquanto isso, a Terra ainda funciona para nós, espíritos que aqui necessitamos de encarnar, como o burilamento da dor. Mas é simultaneamente uma escola também, porque é aqui que aprendemos a burilarmos essa mesma dor. É aqui que aprendemos a sentir que, a partir deste princípio da dor, nós podemos optar por um outro muito mais interessante, muito mais importante para nós, que é o caminho do amor, a autoestrada. E é por isso que, seguindo o caminho do bem, chegamos mais depressa à perfeição. Tal como dissemos, este amigo nosso tem uma luzinha ali à frente que, apesar das curvas, ele vai muito bem lançado e certamente que chegará muito mais rápido à perfeição. O espírito nunca retrograda, nunca volta para trás na sua caminhada evolutiva, mas podemos parar, podemos estacionar. Provavelmente fazemos isso muitas vezes na nossa vida, especialmente, vamos para a mesma analogia, se seguimos pela estrada nacional. Por vezes somos obrigados a parar na berma da estrada, mas não voltamos para trás. Isto é, nós nunca perdemos o que já conquistamos. E vai acontecer um dia, provavelmente não aqui na Terra, mas num outro planeta já mais evoluído, falaremos nisso noutro caderno, deixaremos de reencarnar. E aí acontecerá quando formos espíritos puros, isto é, quando já não tivermos imperfeições. E o que é muito interessante nós aqui entendermos é que, através da reencarnação, se desfazem qualquer tipo de preconceitos. Enumeremos alguns, aqueles que mais mexem conosco. Os preconceitos raciais. Nós estamos no século XXI, mas eles ainda existem. E existem porquê? Porque não conhecem
a filosofia espírita. Os preconceitos sexuais, reparem as páginas negras que conta a nossa história em relação, por exemplo, ao sexo feminino. Os sociais, os ricos e os pobres. Os nacionais, a xenofobia. Vejam, a xenofobia foi responsável pelas maiores atrocidades da humanidade até este momento. Os religiosos, ainda hoje, a maior parte das religiões estão de costas voltadas, considerando cada uma delas que é melhor do que a outra. Pusemos aqui um etc, porque podemos falar em muitos outros preconceitos. Estou a lembrar-me de um muito interessante, que é sobre a ecologia. Não é? Hoje fala-se muito em ecologia, há já uma certa sensibilidade para essa área. Mas, se todas as pessoas entenderem que hoje estão aqui e que amanhã voltarão, e que voltarão aqui ao mesmo local, recebendo ou usufruindo daquilo que semearam bem ou mal, então o princípio da ecologia atinge valores muito mais profundos, muito mais elevados. E o princípio reencarnacionista da filosofia espírita está resumido desta maneira: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Esta é uma das frases que qualquer estudante de espiritismo vai decorar com muita facilidade, mas mais importante do que decorar é entendê-la, é compreendê-la. E falemos então da justiça da reencarnação. Reparem, vamos admitir que não existe lei da reencarnação, claro que hipoteticamente. Seria impossível não existir lei da reencarnação. Mas vamos admitir hipoteticamente. Se não existisse, como é que nós poderíamos dizer que Deus é justo? Como? Olhando à nossa volta, olhando inclusive no seio da nossa própria família, as desigualdades a todos os níveis, de aptidões, na dor, nas oportunidades, até na beleza, por que não dizê-lo, etc. Onde é que estaria aqui a justiça de Deus? Se não existisse reencarnação, como é que estas pessoas poderiam igualar-se às outras? Que oportunidade teriam? Assim, com a reencarnação, se o espírito não faz numa determinada existência, não há problemas nenhuns. Ele tem possibilidade de fazê-lo numa próxima, ou nas próximas. Portanto, ele terá infinitas possibilidades de fazer tudo aquilo que deve fazer. Isto é, ele se errou, e errou com certeza, porque todos erramos, porque o erro é sinónimo de aprendizado e não sinónimo de negatividade, só aprende quem erra. Mas podemos a todo momento remediar o mal na própria encarnação, que muitas vezes não conseguimos, não temos capacidade, não queremos, enfim, mas temos sempre possibilidade de o fazer noutras encarnações. Por último, vamos falar da volta do espírito extinta à vida material ou corporal, que é a mesma coisa, à vida espiritual. Isto traduzido na gíria, podemos dizer a morte física. O espírito, ou antes, o estado espiritual é o normal. Nós, especialmente os ocidentais, não sabemos lidar muito bem com a morte. É cultural. Não aprendemos nas escolas, não aprendemos no seio familiar. Nós temos uma noção da morte completamente distorcida, macabra, negativa. E então vivemos uma vida inteira
com estes conceitos, com estes princípios e não sabemos lidar com ela. O Espiritismo dá-nos uma enorme ajuda neste sentido. Porquê? Porque, através da lei da reencarnação, nós vamos compreender facilmente, quando o entendermos em profundidade, que o nosso estado normal, o estado normal do espírito, não é o material, é o espiritual. Isto é, imaginem que eu tenho 1 bilhão de anos. Desse bilhão de anos, 1 milhão, se calhar, e 800 mil anos não foi passado na vida física, com corpo físico, foi passado na vida espiritual. Então, eu que tenho tanto medo à morte e ao que acontece depois da morte, não faz muito sentido se entender, se conhecer, se souberem que a maior parte da minha vida enquanto espírito imortal não é passado como encarnado, isto é, detentor de um corpo físico, mas como desencarnada, isto é, habitante do mundo espiritual. Então, o estado normal do espírito é o estado espiritual. O material é sempre transitório, é passageiro. Eu posso estar aqui um dia, um mês, um ano, 50, 100 anos, mas é sempre transitório. Depois vou para o meu país de origem, vou para o meu mundo de origem, vou para o mundo espiritual. E só depois disso regresso de novo, mas de uma forma temporária, ao plano material. Entretanto, eu posso ter estado muito tempo, muito mais tempo, posso e em princípio estarei muito mais tempo no plano espiritual, enquanto espírito desencarnado, do que no plano material. Então, reparem, se nós compreendermos isto, a morte assume um papel completamente diferente nas nossas vidas. E é isso mesmo, quando desencarnamos, regressamos ao nosso verdadeiro mundo, ao mundo espiritual. E aí, no mundo espiritual, nós vamos usufruir dos benefícios daquilo que fizemos durante o tempo que estivemos aqui na Terra. Não da última encarnação, mas todo o tempo que estivemos aqui, isto é, nós vamos usufruir dos benefícios que atingimos até esse momento, da evolução alcançada até esse momento. E aí estaremos e depois, num dado momento, quando for oportuno, vamos começar a preparar-nos para a próxima vinda à Terra, para a próxima encarnação. E a separação do corpo pode ser, isto é, a morte propriamente dito, pode ser de duas maneiras específicas. Pode ser rápida, fácil, suave e sem sofrimento, é o ideal, naturalmente, mas também pode ser lenta, difícil, até penosa, e isto, reparem que é muito importante, isto dependendo do estado moral do espírito. Isto é, não vai depender de ninguém, nem mesmo de Deus, a forma como a minha morte vai ocorrer, mas vai depender exclusivamente de mim, daquilo que eu tenho trabalhado em prol da minha evolução. Como se processa? O perispírito acompanha o espírito para o mundo espiritual, o perispírito, naturalmente, sempre ligado ao espírito propriamente dito, não é? Mas há aqui uma questão muito interessante, que é a seguinte: a morte, no seu sentido físico como fenómeno, nem sempre quer dizer, ou nem sempre pode coincidir com o desprendimento. Pode acontecer a morte física e o espírito, juntamente com o perispírito, ficar ainda ligado por alguns liames ao corpo físico. E neste caso, após a morte física,
o espírito fica confuso, fica perturbado. Mas esta confusão, esta perturbação não dura o mesmo tempo em todos. Aliás, até varia imenso. Pode durar uns segundos, como pode durar alguns anos. Como é que se processa? O conhecimento do espiritismo, claro que pode ajudar numa morte mais rápida, que é o que se pretende. Ou antes que o desprendimento do perispírito com o espírito coincida com o momento da morte física. Então, o conhecimento do espiritismo pode ajudar muito, na medida em que antecipadamente nós sabemos o que é a vida espiritual, isto é, nós conhecemos o fenómeno e estamos preparados para isso. Mas, e isto é muito importante que se diga, o mais importante mesmo é a nossa atitude perante a vida, é o nosso comportamento, é a prática do bem. Isso é que vai, de facto, marcar a diferença. Em conclusão, podemos dizer, e já que falamos aqui em evolução anímica, que os animais não foram sempre animais, nem serão sempre animais. Em vez de animais, nós podemos dizer, os homens não foram sempre homens, nem serão sempre homens, vão chamar-se, vão ser outra coisa, que a gente não sabe muito bem que nome dar-lhe, mas também não importa. E, em conclusão mesmo, podemos dizer que a evolução é a grande lei do universo. Dissemos algures, penso que no caderno 1, que o iluminismo se acentuou de uma forma muito notória em França, e especificamente mais ou menos na época de Kardec. E sem dúvida que isso é verdade. Inclusive era em Paris que se concentrava a nata dos intelectuais não só de França, mas de uma forma geral da Europa, inclusive de Portugal. Por exemplo, o nosso grande poeta Mário de Sá Carneiro foi lá que viveu em Paris e infelizmente foi lá que também se suicidou. E estou a lembrar-me de uma outra personalidade das nossas letras, um grande vulto das letras portuguesas, que foi essa de Queiroz, e que precisamente nessa época de Kardec, ele estava lá como cônsul em Paris. E eu estou convicta de que foi ele o grande responsável, ele e outros, mas especificamente ele o grande responsável pela importação da ideia da reencarnação de França para Portugal. Porque num dos livros dele, talvez até dos mais conhecidos, A Cidade e as Serras, que é passada em Tormes, ele relata no capítulo 14, mais ou menos a meio, e quem tiver curiosidade poderá ir verificar, porque eu não vou citar, mas, repito, é no capítulo 14 da Cidade e as Serras de Eça de Queiroz, mais ou menos a meio, há um diálogo muito interessante entre Jacinto, que é a personagem principal deste romance, e o velho João, que é o feitor da quinta do Jacinto, lá de Tormes. Então, esse diálogo é a propósito da vinda de Dom Sebastião, que já tinham passado cerca de 200 anos, mas era recorrente falar nesse acontecimento. Toda a gente ansiava desesperadamente pela vinda do rei que, para uns, terá morrido no desastre de Alcácer Quibir, no norte da África, para outros não, e viria numa nuvem, etc. Bom, então o diálogo, a propósito da vinda de Dom Sebastião, a dada altura, este velho João dirá a Jacinto mais ou menos isto. Eu não vou dizer exatamente, mas a ideia será mais ou menos esta, que o Dom Sebastião já terá vindo, provavelmente várias vezes, umas vezes como rei, coroado de rei, outras vezes como uma pessoa do povo, mas que
muito provavelmente as pessoas não o reconheceram porque estava numa personalidade diferente. Será este mais ou menos o espírito do diálogo, e é muito interessante analisá-lo porque está aí perfeitamente clara a ideia da reencarnação, o que é muito interessante.